Então, boa noite, muita paz, muita luz. É uma alegria a gente estar aqui, né, reunidos em nome de Jesus, nessa roda de conversa onde todos vão participar, todos vão fazer essa roda de conversa, né? Fernanda vai só mediar, mas todo mundo vai fazer a roda. É preciso de todo mundo, é preciso que todo mundo colabore, que todo mundo participe, para que a roda seja rica, seja boa para todos. Então, é uma alegria a gente estar aqui, né? E vamos então começar a nossa roda de conversa. Qual é o título da nossa roda de conversa? Quem lembra? Quem lembra? Quem falou? A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, né? Nós já fizemos alguma coisa nesse capítulo aqui ano passado. E eu me lembro que eu fiz uma pergunta e várias pessoas falaram que sim. Eu quero ver agora, fazendo a mesma pergunta, se a percentagem vai ser menor ou maior. Quem tem medo de espíritos? Quem tem medo de espíritos? Ninguém tem medo. De espíritos. Ano passado tinha muita gente que tinha medo. Esse ano a gente já não tem tanto, hein? Olha que legal. Evoluímos, né? Eu lembro que o primeiro que falou que tinha medo de espíritos ano passado foi o Bruno. Continua assim, mas não chegar mais devagar. Ele falou assim rapidinho, eu tenho medo. Hoje ele não falou mais, olha que legal. Acho que o Bruno está na minha mesma onda. Assim, medo dos espíritos maus, né? Porque o que a gente tem visto hoje em dia não dá vontade. Mas mais no susto, talvez. Mas Meu medo era esse. a gente tem medo do fantasma, Se você não está preparado, desse imaginário. tu está com um susto. Imagina. Aí eu me lembro que a gente falou, alguém falou assim, poxa, imagina, acho que foi a Deolinda. Imagina se a gente vai ter medo da nossa mãe. Nossa mãe desencarnou. Aí de repente ela aparece pra gente. A gente vai ficar com medo dela? Não. Será? De repente ela aparece assim, ela já desencarnou. Do espírito quando aparecer, eu acho que vai ter isso. Eu posso contar uma experiência? Pode, deve. Quando a minha mãe faleceu, que já era em 2020, ela faleceu, infelizmente, num ambiente familiar caótico, né? E eu fiquei um tempo sentindo a presença dela muito forte na minha casa, mas era uma coisa que não me trazia tranquilidade. E nem amor. Amor no sentido de... Eu senti um pouco de medo. Olha eu sempre só. tive uma ligação muito forte com a minha mãe, muito boa. Éramos muito parceiras, companheiras, amigas. Então, quando ela faleceu, o que eu mais queria era sentir a presença da minha mãe. Mas quando eu sentia, era uma coisa que me trazia agonia. Não me trazia aquela tranquilidade que eu queria, né? E eu conversando com uma prima minha que era espírita, ela falou, conversa com a sua mãe. Fala com ela que ela se foi, ela tem que seguir o caminho dela. E por aqui, todo mundo vai achar o caminho de cada um, né? Que ela se foi, provavelmente ainda presa aqui com aquele coisa de filho, de neto. E Verdade. ela tem que seguir o caminho dela. Fala que você vai ficar aqui fazendo o que for possível para você fazer, mas que você também tem que seguir a sua vida, que cada um vai seguir o seu caminho. E eu fui conversando com ela sempre. E foi passando. Olha que interessante, olha que relato. Na época da pandemia. E a Mas gente você... via aqueles espíritos que estavam indo nessa época, estava com muita perturbação também, né? Por todo o ambiente espiritual que a gente estava passando, né? Mundial, né? Sim, exatamente. Foi uma época muito triste, uma fase realmente muito difícil. Para quem partiu e para quem ficou, né? Mas
É fantástico, né? Voltando aqui o depoimento da Priscila, né? Então a gente precisa conversar com os espíritos, é bom a gente conversar com eles. No caso aqui, a mãe dela, né? Foi fácil, conversar com a mãe é bem mais fácil. Mas se é um espírito que de repente não é a mãe, não é familiar, e a gente precisa conversar, seria bom conversar com eles? Acho que sim. Olha que interessante, o que a doutrina nos traz de bom, né? Se a gente conversar com eles amigavelmente, amorosamente, né? Orientá-los, né? De alguma maneira, todos precisamos de orientação, né? E não é porque desencarnou que não precisa de orientação, precisa também. Olha Aquele só. filme bem antigo, Sexto Sentido. Dali que eu fiquei com medo de explico, né? Você já viu? Era meio assustador mesmo, né? Quem viu o filme? Primeiro que o psicólogo já era desencarnado. E segundo que o garotinho não sabia lidar. Era uma criança, né? Ninguém queria fazer mal para ele, ele tinha tarde. É. Não conseguia lidar. Quando ele aprendeu a lidar, Se tornou natural. Aí tem a primeira pergunta, gente. Olha só que interessante. A primeira pergunta que a gente vai trabalhar hoje, dessa influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Eles influenciam. A primeira pergunta faz assim, ó. Pergunta 4, 5, 9, não é isso? Quem quer ler? Posso? Pode. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, depois desse iniciozinho que a gente conversou aqui, o que vocês acham? Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossas atitudes? é o que a gente pensa. Eu já fiquei muito chateado com essa pergunta, assim, chateado não, né? Mas no sentido, mas como assim? Tem de amigo, né? Mas depois eu compreendi que não é que tira o nosso livre-arbítrio. Não tira. Mas influencia como uma pessoa encarnada. Isso. Não é porque desencarnou, não tem mais o corpo físico, que ele não vai estar influenciando, que ele não vai estar ali perto, de alguma maneira te influenciando, te induzindo a fazer isso ou aquilo. Né? A gente vai mais à frente, porque lá vai dizer que tipo de espíritos a gente vai estar atraindo ou não. Tá? Mas tem uma outra pergunta mais à frente que vai estar falando disso. Influi em nossos pensamentos, em nossas atitudes? Você já conhece esse? Dependendo assim muito também como que está o seu ambiente familiar, sua casa. E também tem ansiedade engano, por exemplo. Eu acredito que tem psicólogos também, nós estamos repousando essa questão, também desaparecem em forma de sonho, ou atrapalhar ou aumentar a gente de alguma forma. Então, eu acredito que influencia tanto da forma positiva como negativa. Sim, e aí vai depender de quem, ser negativo ou positivo, o que você está atraindo, o que você vai atrair. E aí a gente pensa assim, ainda que seja um espírito, vamos dizer assim, infeliz, um espírito que não seja tão bom, vamos dizer assim, será que vale a pena a gente conversar com ele ou a gente quer se livrar dele? Vale a pena. Vale a pena, né, Augusto? Você pode ajudá-lo. A evolução dele também. Bacana, né? Vocês concordam com o Augusto? Diferente de outras doutrinas que já tratam Porque a gente tem uma tendência, não, quero me livrar dele, é um espírito que está me perturbando, está atrapalhando a minha vida. Acontece mais com uma pessoa que tem medo, deve ser, acho que deve acontecer isso, a pessoa quer se ver livre. Quer se ver livre. Ainda mais quando o espírito não é bom. E é natural, né, gente? Vocês acham, né, a gente... Começar a ajudar a ver aquela trabalhada. Isso que a gente tem que estar sempre nessa maneira. Você deve manter sempre uma vibração boa. Se manter uma vibração ruim, você só vai... Quem está falando? Peraí. Para ele, que esteja a vibração em comum. lógico. É vigilância, né? Exatamente. A gente... Vigilância no falar, no pensar, nós.
Isso vai a gente dar uma escorregada. De vez em quando a gente dá uma escorregada. Uma das coisas mais difíceis do espiritismo também é isso aí, a gente manter uma sintonia muito boa, Elevada, né? elevada. Mas é normal, a gente é um ser humano ainda em construção, vamos dizer assim. A gente ainda é imperfeito, a gente escorrega, a gente cai várias vezes, tropeça. E é natural, porque a gente está em construção, a gente está em evolução. Mas mesmo assim, com todos os nossos tropeços, as nossas dificuldades, se a gente puder ajudar, né? Se a gente puder ajudar, conversar com aquele espírito, né? E tem as nossas atitudes, eles olham as nossas atitudes, eles percebem o que a gente está fazendo, eles percebem as nossas intenções. E é importantíssimo, né? A gente está sempre nessa vibração boa, nessa vigilância. Por isso Jesus falou para a gente, vigiai e orai. A vigilância tem que ser permanente, né? Mas eu vou voltar um pouquinho mais. Eu sei de tudo isso, mas estou com medo. Mesmo assim eu estou com medo. Estou com medo, não sei o que faço. Porque a situação que a Priscila teve, né? Às vezes são situações que a gente tem pânico mesmo, né? Tem uma obra do André Luiz, que o médico, conhecido da casa, depois há um grande preparo para ele se manifestar, se fazer presente aí. Ele é evocado, né? Assim, né? Eu posso não divulgar essa lei mesmo. E lembra André Luiz, né? Nosso lar. Quando ele volta à casa, quer dizer, as coisas não conheciam, mas mesmo assim, porque espírito, às vezes, isso passa a ser um certo pânico, assim, de você lidar com aquilo. Então, a gente está atento, e esse medo ainda é muito natural. Sim. E aí, o que a gente vai buscar? Buscar a orientação da casa espírita, a leitura fraterna, a visão de obsessão, porque às vezes, como você falou, a gente estava num momento de muita turbulência, muito sofrimento e tal. Na pandemia. Realmente muito sofrido. Ele vai buscar essa ajuda. É por isso que essa história de socorro pessoal, de obsessão, detalhes a casa, de socorrer, para a gente saber com aquilo que às vezes não sabe, o impacto da morte ainda é muito grande para todos nós. A grande maioria da humanidade, a gente não sabe como lidar com a morte. Mesmo tendo conhecimento espírita e reconhecer-se bem fragilizado naquele momento, está tudo certo, não vou buscar ajuda para saber, porque às vezes a gente tem realmente aquela dificuldade de lidar. Dentro do que o Bira falou, é importantíssimo. Dentro do que a gente está conversando, tem uma coisa, a gente não deve chamar os espíritos para nossa casa. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado também, né? Nem que seja para ajudar. A ajuda tem que ser feita na casa espírita, isso é muito importante. Então, realmente, quando a gente percebe presenças na nossa casa, que a gente possa, de alguma maneira, conduzi-los para a casa espírita, porque, como o Bira falou, é aqui que a gente vai ter ajuda efetiva, né? Porque aqui estão os mentores espirituais que vão saber como lidar com aqueles espíritos que nem sempre a gente sabe na nossa casa, né? Porque a gente é frágil, imperfeito, então não é atrair espíritos para nossa casa. A gente não tem que fazer isso, de maneira alguma. Depois disponibiliza as ferramentas excelentes. Cada um vai saber utilizar as ferramentas. Perfeito. Perfeito. A gente já sabe como fazer, a gente está estudando, está trabalhando para isso, né? Para como fazer, como lidar com esses espíritos que nos influenciam, como lidar com eles. Teve uma vez um depoimento, numa palestra que eu assisti na Rádio Rio de Janeiro, uma palestrante falando dos nossos filhos, né? Quem tem filhos adolescentes sabe o quanto é complicado. Eles atraem realmente companhias, às vezes não muito boas, vamos dizer assim. E eles levam para dentro de casa. E às vezes eles ficam agressivos, respondem para os pais. Tem um conflito muito grande na época de adolescência de filhos com pais. E ela falou uma coisa interessantíssima. Então, ela dizia que não são os nossos filhos que são agressivos, e sim aqueles que eles trazem junto com eles, espíritos que vêm junto com os filhos para dentro de casa. E aí ela falou uma coisa interessante, a gente não deve
mandar eles irem embora, expulsá-los da nossa casa. A gente deve fazer o evangelho no lar e conversar com eles, deixar que eles assistam o evangelho no lar junto conosco. Eu achei tão legal isso. E aí a gente passa a ver de uma outra maneira, de uma maneira mais amorosa, naquele momento ali com o evangelho, a oração, eles ali assistindo, eles vão se acalmando, e os nossos filhos também, claro. Fica a dica, para quem tem filhos adolescentes, é importantíssimo. Porque o adolescente é frágil também, né? Isso. Isso. Na época de mudança, não tem essa consciência do que vai cair. Adolescência é... Sim, Marcos, quer falar? Não, adolescente são mais crônicos, também que não vai merecendo. Eles chegar a um estado que para. Vamos passar para a segunda pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém? Tá tudo bem? Todo mundo? Vamos lá, olha a resposta, né? Da primeira pergunta, nós estamos na primeira pergunta ainda, né? Vai lá, lê lá, Marcos. Termina de ler. Muito mais do que imaginamos. Foi a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Olha, de ordinário são os espíritos que nos dirigem. E a gente quer que os espíritos que nos dirigem sejam espíritos bons, não é não? Todo mundo quer espíritos bons ao nosso lado, né? Nossos anjos da guarda, né? Quem não quer, né? É só isso que a gente quer, né? Vamos passar para a segunda. Atenção para a figura. Sim. Olha os espíritos que estão ali. Espíritos bons e espíritos não tão bons. Que estão ali influenciando a pessoa. E olha a atitude dela, olha a carinha dela. Que diferença. Uma, ela tá bem harmonizada, o rostinho feliz. Na outra, ela fica ali tensa, né? Porque tem um espírito ali influenciando, de repente, para o mal, né? Para a discórdia, né? Vamos lá. Quem lê agora? Outra pessoa lendo. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Então, nós temos pensamentos que são nossos, mas podem haver outros que nos sejam sugeridos. O que vocês acham? Tem pensamentos que sempre são nossos, todos os nossos pensamentos. Ou alguém já se pegou assim com um pensamento que não tinha nada a ver. Nossa, não tem nada a ver comigo. Por que eu estou pensando isso? Nada a ver. Não é tão né? difícil de você ter mais consciência, estudou mais, entende? Parece que não. Isso não é meu. A gente já se pegou nisso. Mas não é na hora da raiva, né? A pessoa Aí que toma conta, né? Mas a gente já se pegou nessa coisa assim, não, isso não é meu. Os ruins vão em cima da nossa fraqueza, nosso vício. Como o Augusto falou aqui, na hora da raiva, na hora em que você está irada, que você está com raiva, quem é que vai vir te influenciar? Você abriu a porta assim, escancarou a porta para virem te influenciar negativamente, né? Não, gente? Quando você... Aquele tem aquele desenho, né? O anjinho e o demônio. Você tá ali, aí aquele ruim tá ali falando com você. Você escuta essa peça. Aí assim, ele estava agindo sem razão, ele estava fazendo coisas que não deveria, falando até palavras que podem magoar, ou determinando atos que podem. É verdade. Machucar o próximo. E aí eu achei assim, no meio do dia, eu estava praticamente uma parecida. E como que o ambiente fica, né? Então, assim, era um filho também que veio já, aí ele arrumou uma confusão, e assim, a casa toda ficou nessa confusão. Horrorosa. Então, assim, acabou acontecendo tragédias, porque ele já veio, então, como é um espírito ruim, consegue destruir o mar todo, né? Verdade. Mas como que também Bom consegue harmonizar tudo. Mas assim, na hora que a gente está com raiva, na hora que a gente está completamente envolvido numa raiva, num negócio,
Você ouve a voz do bom? Quem já se pegou furioso, atacado, nervoso, enraivecido, consegue ouvir a voz do anjinho bom? O anjinho bom fala mais com o sapato de veludo. É difícil, né, gente? E a gente, volta e meia, a gente já se pegou nisso, né? Em que você se descontrola completamente, baixa a guarda, abre a porta e aí você não ouve mais o anjinho bom. Que pena, né? Total. É um pouco agora, a oficina do diabo. É um filme engraçado, é um filme católico. Só que a gente que é espírito, a gente vê que é coisa espírito puro. A interferência que eles têm, que o espírito tem, sobre as pessoas. É um filme católico. É excelente. Não, os que- Qual é? Oficina do Diabo. Ou seja, eles também, eles têm a malícia, a vontade de saber também interferir na hora correta. Na hora correta. Na hora. Você se arrepia do início ao final do filme. Deve ser interessante, né? Interessante. Fala sobre isso, sobre a influência que eles conseguem ver. E é um filme católico. Olha que interessante, né? Coisa que a gente já sabe, né? Uma vez eu fui no vídeo do pai, no São Fátima, o bispo falando de que você pode ser santo em vida, você pode, né? Eu falei, pai, tá falando de evolução ali. De Só que o evolução. santo é o perfeito, né? Vamos dizer assim. Ele tá falando de todo mundo. Tem tudo a ver, né? Na verdade, todas elas falam de bem, falam de amor. Estava falando com o senhor, que é padre. Eles falam assim, não, tem muito padre que acredita que só fala. Sim, é. Vamos ver a resposta. Quem foi que leu? Lê a resposta. Nossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acordam ao tempo sobre o mesmo assunto, e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combater. Foi isso que a gente falou, né? A gente tem o nosso pensamento e tem o pensamento dos espíritos que estão ali nos influenciando. São duas ideias ali se debatendo. Qual que vai vencer? Ah, lembrei de uma história, vocês vão lembrar, a gente já falou aqui. Aquela pessoa que tem dois lobos dentro de si, o avô e o neto conversando, né? O avô fala para o neto que ele tem dois lobos dentro dele. Os dois lobos lutam e se degladiam dentro dele. Aí o menino pergunta, e qual deles vence, vovô? E aí a resposta do avô é assim, aquele que eu alimentar. Então, assim, são um lobo mau e um lobo bom. Estão lutando. E qual é o que vence? Aí o avô responde, aquele que eu alimentar. Então, quem é que a gente vai alimentar dentro de nós? Qual é o lobo que vai vencer dentro de nós? Porque nós temos bichos dentro de nós. Nós temos, todos nós ainda. A gente está aqui no mundo de provas e expiações e não é à toa. Porque nós somos imperfeitos. Nós estamos ainda naquela ordem dos espíritos imperfeitos. Então a gente tem muitos bichos ainda dentro de nós lutando muito. E a gente percebe isso em muitos momentos na nossa vida, né? E aí... Não, é coletivo, a gente vive num coletivo, porque não somos só nós, não é só a nossa vibração, a vibração é coletiva, e a gente pega as energias do coletivo, as energias boas e as energias ruins. Agora, o que eu vou alimentar, de que maneira eu vou lidar com isso, aí é por nossa conta. A gente já começa a deslumbrar luz, a gente já começa a deslumbrar muita ferramenta boa para aprender a lidar com isso, né? Se a gente vai querer utilizá-las ou não, aí é com a gente, né? Livre-arbítrio, né? Vamos passar para outra? Rodrigo? Vai lá. Tá meio apagadinho, né? Distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou do espírito mau. Como distinguirmos se um pensamento sugerido
procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Se o pensamento é bom, se o pensamento É fácil, né? Essa é fácil. Acho que depende do estado que ele está ali. a comunicação é positiva, é difícil alguma coisa. Está numa vibração boa, essa boa só pode ser coisa boa. É fácil. Essa é mais fácil da gente responder, né? Não, gente, se tem uma coisa que a gente já sabe o que é bom e o que é ruim. A gente já sabe discernir, não sabemos discernir? A gente já sabe. Gente, está na nossa consciência. Qualquer coisinha de errado, a gente vai saber que a gente está fazendo, o que a gente está pensando. A gente já sabe. Nem adianta dizer que a gente não sabe, né? A lei de Deus, a lei divina está escrita na nossa consciência. Então a gente sabe. Então, assim, toda vez que vem alguma coisa estranha, faz alguma coisa errada, faz isso, faz aquilo, a gente sabe. Então a gente vai saber qual é o espírito que está nos sugerindo. Uma coisa boa, uma coisa má, uma coisa ruim, se vingue, vai lá e xinga aquela pessoa, vai lá e bate naquela pessoa. Não pode ser um espírito bom, né? Agora, se você escuta alguma coisa assim, vai lá, perdoa, vai lá, conversa com aquela pessoa que te magoou, vai lá, faz uma oração, faz uma prece. É um espírito bom, né? Com certeza, né? Então, eu acho que essa é fácil. Vamos ver a resposta? Posso colocar mais uma dica aqui? Pode. Quem não ainda contribuiu legalmente? Todo mundo já contribuiu, né? Mas Leona, Igor, Tereza, todos os seus pais contribuíram. Todos os seus pais. Então, se vocês quiserem, o que vocês acham dessa pergunta? Responde essa pergunta aí. Ainda falando de pensamento, que está falando, o pensamento ruim já faz ódio, vingança. Aí quem que sugere esse pensamento? Às vezes você está em casa, você está com aquele pensamento, é uma música que não sai da cabeça. Fica igual chiclete. Vai na oração, você não consegue dormir, está marcando. Verdade. Vai longe. Verdade. Aí, eu faço igual a boa. É onde o espírito mal, a intuição, o pensamento, a pessoa acaba fazendo muitas coisas que acontecem, sabe? Não chegou a contar que é 10. Sabe? Respirar e não fazer embora. Gente, é isso mesmo. E é fácil a gente se livrar disso? É fácil. É uma oração. Às vezes não é muito não, hein? Às vezes você acha fácil. Que bom. Às vezes eu acho difícil. Às vezes fica aquele pensamento recorrente que a gente não consegue se livrar, o negócio gruda, né? Parece que fica rolando na cabeça da gente. Assim, O mal que fala ali é o espírito equivocado, ele está no processo ainda de de aprendizado. aprendizado. Então, É uma música. Às vezes uma música sai e a gente fica aquela música o dia inteiro. É uma música chiclete. É verdade. Verdade. Eu falo de uma música que você não percebeu e o outro está cantando. Tem um espírito ali te influenciando. Às vezes é coisa da gente mesmo, é coisa nossa também, da nossa cabeça. No dia de sessão aqui no centro, tem sempre um dizendo que não vai, outro de vai. Tem sempre um para trás. Isso aí É muito fato. para trás. uma Se vontade. você não estiver bem equilibrado, acaba não vindo. Ah, não vou, estou cansado. Isso é fato, gente, isso é real, isso é real. Muita vontade de dúvida. Né? Que coisa, né? Você tem que ter uma força de vontade. Exato. Todo mundo concorda com isso, gente? Às vezes... dia que eu não consegui sair. Hoje foi um, tava Foi isso. Cada vez, vamos lá. Não, teve um dia também que eu não consegui ir. Tudo deu errado, eu não consegui ir. Incrível, né? Aí a última eu tô saindo de casa, a vizinha chega lá com um outro problema lá e eu não consegui. Aí quando eu vejo o relógio, já tinha passado a hora. Mas assim, é numa hora dessa que a gente tem que fazer valer a vontade dos bons espíritos. A vontade dos bons espíritos é que a gente venha. É que a gente venha. Né? Aí a gente conseguir se superar e ouvir a voz do amor, né? É a música boa. Olha só isso, eu acho que tudo, você queria fazer uma prece em casa, você deu
Nada é fácil. Você ainda não tem uma leitura, nada é complexo. Cada vez mais vai ficando complexo, daí você eu vejo que a gente está passando de fase, a gente vai evoluindo também. Acho que casou um cara montanha que a gente acha que não tinha condição de escalar, né? Vocês já perceberam que depois desses embates todos que a gente lá fora, né, num voo dessas pedras, desses empecilhos, e quando a gente consegue chegar aqui, como é bom? Entra numa vibração diferente, né? Como é bom a gente poder, parece que a gente está no céu, e é um pedacinho do céu, né, como dizia a Nilva, né? Aí quando a gente chega aqui, a gente se eleva, né, fica leve. Dá até sono. Dá até sono, mas não pode, fica acordado. Vamos lá para a resposta, olha só. Quem leu, lê a resposta. Estudar é o caso. Os bons espíritos não para o bem, só para o bem conselho. Repete-nos em seguida. Simples assim, né? É simples. Ele tem um jeito bom, vai ali, você é cabeçudo. Cabeçudo. Próximo. Ó, olha a imagenzinha. Bira que fez essa arte aí, né? Vocês sabem que o Bira adora a arte. As imagens tem a cara do Bira, né? Hã? Isso, olha só. Ali é o Antônio Fagundes e o Alexandre. A viagem. Pois é, né? Ah, mas qual que a gente prefere? Aquela de lá, né? Vamos lá, para a próxima agora. Quem é que vai ler? Posso? Você já leu uma, né? Vamos ler. Vai, Bruno, agora. Você já leu uma? Vamos cada um ler uma, né? 467. Pode o homem eximir? Não dá. Oh, puxa vida. Eu vou colocar a resposta como surpresa. Então, eu vou pedir para você ler a pergunta. E a pergunta parecida com a resposta, então a pessoa vai saber a resposta. Ah, pô, deixa aí. Tava tão bom para ler aí. Aqui tá mais difícil. Vai aparecer a pergunta e a resposta. Não tem problema. Não tem problema. Não, o Bruno tá lendo. Mas agora não consegue ler. Agora tá muito pequenininho. Amor. Mas a professora deu. Tem que falar por ficar mal. Tecnologista. Debaixo que eu de pensamento. Essa aí já foi. Já foi. Foi que deu essa. Essa também já foi. Agora qual a próxima? É 467. 467. Tá aí? Tá. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Olha só. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, nós podemos. Nenhuma força de vontade. Nenhuma influência irresistível. Todo mundo acha que pode? Agora vai ler a resposta. Dá para ler a resposta? Essa resposta que eu colocou, essa observação, em relação é só. Repete, por favor. Uma influência irresistível. Por que é importante reforçar isso? Lá na pergunta do início, fala assim, não, leis e espíritos dirigem muito mais do que você imagina. Então dá a ideia que nós somos a revolta deles. Mas aí depois vem uma outra pergunta que vai colocar o seguinte, não existe arrastamento irresistível. Para a gente não colocar a culpa nos espíritos. Eu fiz porque eu fui influenciado. Então essa observação que você falou, ela é extremamente importante. Se a gente pensar assim, não, os espíritos não produzem roupa, não existe arrastamento irresistível. A gente pode ser sugestionado, pode ficar obsediado, pode sim, mas se a gente encontrar essa resistência e ajuda, muitas vezes sozinho a gente não pode, a gente não consegue. Então isso é um fato também, senão a gente vai ficar falando não idealizado. Não, olha, está difícil, está complicado, então vamos procurar ajuda. Vou procurar ajuda onde? Se a casa espírita pode ser um pastor, não importa. Se é profissional, vai buscar ajuda, porque ele sozinho a gente não consegue segurar. E aí a gente vai buscar ajuda onde pode. Mas o arrastamento nunca será irresistível. Colocar sempre isso na mente, porque senão a gente vai criar um medo, uma crença que não é real.
Não, os espíritos vão me conduzir. Não existe isso. No momento de dor e sofrimento, fala aqui da casa espírita, quando estiverem fazendo a prece, visualize esse salão. Olha, aqui os espíritos vão alcançar a nossa mensagem, vai ser diferente. E às vezes no lar, o ambiente está tão confuso, sai, dá uma voltinha, dá uma passeada, se puder caminhar numa área de natureza, né? E aquilo que, buscando oração, escutando alguma música, depois vai voltar e vai ficar tudo bem. Naquele momento, se junta o espiritual com o humano, e aí se confunde, e realmente a gente fica perdido, todo perdido, né? Para que a gente possa ter essa atenção, porque muita gente não consegue dar conta sozinho. Então, nós temos os dois lados, né, Bira? A gente precisa de ajuda, que a gente não consegue dar conta sozinho, senão a gente vai ficar realmente à mercê deles, dos espíritos que não são tão bons, e, ao mesmo tempo, a gente pode resistir através da oração, através do nosso próprio esforço, a gente pode resistir. Não vão ser eles que vão nos dominar assim, de qualquer jeito, não é por aí, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem ferramentas poderosas, tem a oração, tem a vigilância, que nos protegem o tempo todo. Nós temos os nossos mecanismos, nossas ferramentas. E a conduta. Sim. A nossa principal é fundamental. Nossa vigilância, que vai nos levar a condutas morais elevadas, que é importantíssimo. Agora, às vezes, realmente, como o Bira falou, acontece, né? Dependendo da nossa vibração, da nossa sintonia, a gente é tomado realmente e a gente não consegue sozinho sair. Aí tem as obsessões sérias, tem obsessões que são graves, sérias, e a gente não consegue sair sozinho. Aí tem que buscar ajuda, sim. E existe ajuda, graças a Deus, existe, né? Ajuda para todos, né? Então, temos sempre os dois lados da moeda, de uma mesma moeda, né? Olha só. Vamos ver a resposta. Pode ler, Bruno. Pode, visto que tais espíritos só se apega aos que, pelos seus desejos, os chamam, aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, o homem pode eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas atitudes vão atrair espíritos maus. E a gente não quer, então a gente muda o pensamento, muda a atitude, né? Para que a gente possa atrair espíritos bons, que estejam do nosso lado para nos ajudar. Simples, né? Só que não. É preciso esforço, é preciso empenho, é preciso disposição. Mas conta uma história assim, que ela diz sequinha. Pode sim. Sequinha é ótimo. Eu posso dizer. Quando eu trabalhava na desobsessão, eu trabalhei bastante tempo. E daí, houve um momento em que um espírito, eu me via toda acorrentada. Mas ele fez propósito. Assim, a intenção dele era muito boa. Os mecanismos foram ruins. E aí eu fui para casa e meu pai voltou comigo, porque eu me sentia acorrentada. Olha, você não consegue. Eu voltei, aí eu estava aqui com a Ruth. Olha que história. A intenção de se aproximar de mim, o contexto do passado a gente não sabe. Até porque essa cortina, né? De uma encarnação para outra. Mas eu fiquei pensando, por que ele me escolheu? Porque comigo. Você se pergunta, né? E daí, mas também, algumas respostas você consegue, outras. E daí, o que aconteceu? Ele falou que se aproximou de mim porque tinha um filho dele de uma existência que estava no local que eu precisava achar para ajudar. E ele se vinculou a mim. Daí, mas eu falei, mas em que lugar?
Ele não sabia exatamente dizer, mas conseguiu assim indicar mais ou menos. Aí a Nilva foi comigo e o meu pai, não naquele dia, mas no outro dia. Nós fomos procurar, eu achava que era assim, uma criancinha pequena, né? Que precisava de ajuda, tá? Mas já era um rapaz de 18 anos. Nós fomos lá em Bangu. E daí eu me prontifiquei a ajudar, etc e tal. Só que ele não durou muito, ele já estava doente de pneumonia. Mas era um rapaz de 18 anos, acamado, não falava. Tem uma parte lá no Vicente Moretti, que são crianças, e a outra parte já são, assim, adultos, né? Então eu fui procurar. Sabe quando você pensa assim, puxa, você pensa mil coisas, né? Meu Deus, como é que eu vou achar essa criança e tal? Ele disse para mim assim, seu coração vai te dizer. Tá bom. E aí fomos e procurei entre as crianças, não era. E a Nilva também, eu levei a Nilva, que era suporte, né? Também, como é que eu ia achar? Aí eu procurei na parte de baixo, que eram esses mais grandes, maiores, e não falavam, não viviam sozinhos, não tomavam banho. Tinha pessoal da enfermagem que cuidava e tinham outras pessoas que ajudavam. Dava comida, separava roupa. Foi lá que eu fui parar. Aí todo domingo eu ia para lá com meu pai. E achei. Ele já tinha 18 anos. Mas não falava, só balbuciava. Não falava, não andava, era acamado o tempo inteiro. E, nossa, emocionante. Que história. Mas aí eu passei até... não passei muito tempo, não. Acho que passei 1 ano e um pouquinho. Mas a sensação dele, isso aí não sabe. Quando eu achei o menino? Não sei, sim. Você não falou que se sentia presa? Acorrentada. Eu sentia assim, mas depois que a Nilva começou com ele, eu fui desacorrentando. Porque eu também me propus a ajudar. Eu acho que é assim. Quando você se propõe a ajudar, já tem uma visão diferente, né? O espírito, né? Visualiza assim, poxa, ela vai me ajudar. Aí eu dava comida na boca, ele cuspia. Gente, olha. Que história. Uma experiência fantástica. Muito legal. Separava a roupa, sabe? Porque olha, mas... Então, assim, a gente sempre pode fazer o bem, né? Perceberam com essas histórias todas o quanto a gente pode fazer o bem? Quanto a gente pode estar... Na certeza de que a gente está assessorado pelo bem, pelo amor maior, a gente pode ajudar. Nunca a gente está desamparado. Para ajudar, para fazer o bem, para fazer o amor, para dar o amor, a gente vai estar sempre envolvido em muito amor. Fantástico. Terminamos? E podemos neutralizar a influência dos maus espíritos. Por que meio a gente pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Aí a resposta dos espíritos é assim, ó, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Então, qual é a maneira que a gente tem de afastar os maus espíritos? Fazendo bem. Seja do amor. Imbatível. É por aí, desde criança, com família, com as igrejas também. Mas o grande amor de Deus. Vai. Perfeito. Encerramos com chave de ouro, fazendo bem sempre, entregando nas mãos de Deus, que é o puro amor que nos envolve a todos, não é isso? Palavras como